Olá pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Ferrazini, especialista em controladoria. Estou na área há aproximadamente 15 anos e venho aqui hoje apresentar para vocês um manual prático que trata a linguagem econômica e financeira do seu negócio. Vejam, são muitos anos de preparo técnico e vivência. E nós traremos isso de uma forma muito simples para que você não precise investir muito tempo e traga muito valor para você e para a sua empresa. Vou explicar para vocês agora uma cadeia de valor para diferenciar o custo fixo do custo variável. Vamos imaginar aqui qualquer negócio, ok? Então prestem atenção, aqui eu estou falando de um comércio, aqui eu estou falando de uma empresa de serviços, aqui eu estou falando de uma indústria, de uma transportadora, de um e-commerce, ou seja, todos os negócios nós conseguiríamos exemplificar com esse desenho. Então veja, essa é uma cadeia de valor, aqui é a entrada nessa sequência e aqui é a saída. E aqui dentro é o processamento. Tá? O que eu quero dizer aqui? Vamos imaginar uma indústria? Então apareceu a necessidade de eu vender determinado item. Aqui na entrada nós estamos falando de insumos, de matéria-prima, de mão de obra direta, que são mão de obras relacionadas à operação. Nós entramos aqui dentro da operação, aqui eu processo a mão de obra, a matéria-prima e entrego o produto final acabado. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Vamos falar agora de um comércio? No comércio é o seguinte, eu comprei diversas mercadorias para revenda, ok? Coloquei na minha prateleira para vender. Então, quando eu compro a minha mercadoria para revenda, ela entra aqui dentro do processamento. Aí eu tenho o vendedor, eu tenho os custos relacionados ao negócio para transformar em venda e tenho o produto final, que é a venda feita. No caso de um e-commerce, por exemplo, dentro do processamento da área operacional, eu tenho o meu sistema, o meu site inteligente, o produto que eu comprei para revender, o valor que eu gastei com marketing digital e aqui a minha saída. Ok? No caso de um escritório de advocacia, por exemplo, aqui eu tenho a necessidade de trabalhar em um determinado caso. Dentro da minha operação, que é a minha linha de produção, o que eu tenho? Eu tenho o custo com mão de obra direta, que são os advogados, custo com papel para eu imprimir, para eu fazer as peças, o custo com deslocamento para eu ir em determinados processos, que é a minha operação, é a minha linha de produção. E aqui eu tenho o serviço acabado, ok? Creio que vocês consigam ter avaliado um pouquinho alguns exemplos, que um desses pode ser o seu. Agora vejam, vamos colocar um exemplo aqui hoje, real agora, ok? Estou falando de um comércio ou uma revenda. Então aqui eu tenho o primeiro custo aqui na minha operação, ok? Compra para revenda. Outro custo aqui, mão de obra direta. Se for o caso, custo com entrega e logística. Se eu tenho um pedaço disso como venda digital, o custo com o meu sistema de e-commerce. Estes são os custos operacionais. Fora os custos operacionais, eu tenho meus custos de apoio, que na verdade é o meu custo fixo ou a minha despesa. Então, por exemplo, o custo administrativo. Um outro exemplo, a pessoa que cuida do financeiro. A outra pessoa que cuida do meu departamento jurídico. Demais custos. Se a minha venda ela é digital, eu não tenho a necessidade de ter um prédio. Então, por exemplo, aluguel. E demais custos, como água, luz, telefone. Vejam só, pessoal, o sistema de custeio direto, diferente do sistema de custeio de absorção, ele é um sistema gerencial. Então, dependendo de como eu vou fazer o meu planejamento e eu quero administrar, ele é mais flexível. Então, ora um custo eu posso
criar subsídio, eu posso argumentar que ele é fixo ou variável, mas dependendo de como eu quero administrar, gerando uma margem de contribuição maior ou menor, ele pode ser alocado em um dos dois centros de custo, ok? O que eu quero que vocês entendam, que é muito importante, é que tudo que está ligado aqui dentro, nesta operação, dentro do sistema de custo direto, eu chamo de custo variável ou custo operacional. Daqui para frente vai ficar fácil, mas é importante que vocês entendam esse detalhe. Na próxima etapa, nós vamos ver que os custos relacionados que estão em volta da minha operação, eu vou chamar de custos de apoio, ok? Vou chamar de custos de apoio. Esses custos de apoio, eles são chamados de custo fixo ou despesa. A partir do momento que eu entendi a estrutura básica dessa cadeia de valor do que é custo variável, que está conectado à operação, e o que é custo fixo ou despesa, que está conectado ao apoio da operação, vai haver mais facilidade para você gerir o seu negócio. Pessoal, aqui nós temos uma torneira, e aqui eu vou chamar de custo fixo ou despesa esse balde. Então, o meu balde representa o custo fixo e o que sai de dentro da torneira representa margem de contribuição. Então, vamos entender um pouquinho o que é margem de contribuição. Então, a minha venda, ou seja, o meu faturamento, lembrando que esta linguagem agora é econômica, tá? A minha venda, o meu faturamento, deduzido os impostos relacionados ao faturamento, no caso de Simples Nacional DAS, no caso de lucro presumido, todos os impostos, porque inclusive contribuição social é presumido sobre o faturamento, no caso de lucro real, se for comércio, apenas PIS, COFINS, ICMS e ISS em alguns casos, se for uma indústria, você coloca mais IPI, ok? Minha venda deduzido dos meus impostos, eu tenho igual a receita líquida. Um outro erro dos empresários, dos empreendedores, eles fazem as contas com o dinheiro que entra. A partir do momento que eu coloco dentro do meu budget, dentro do meu planejamento, que o imposto é importante, que é o primeiro item a ser deduzido no meu resultado econômico, eu vou aprender a pagar o meu imposto em dia, que é importante, ok? Eu tenho a minha receita líquida. A partir do momento que eu deduzo, eu subtraio da minha receita líquida os custos variáveis, eu tenho a minha chamada margem de contribuição. Um outro grande erro de empreendedores e empresários, eles administram o seu crescimento pelo faturamento, ok? Eu posso faturar muito com uma margem pequena. O que é estratégico? É eu gerar margem de contribuição suficiente para pagar o meu custo fixo. Então vamos lá, retomando e resumindo. Tudo que eu vendi, subtraído aos meus impostos, eu tenho chamado receita líquida. Pego toda a minha família de custos variáveis ou custos operacionais e deduzo da minha receita líquida, eu tenho o tão esperado resultado chamado margem de contribuição. A margem de contribuição é um resultado estratégico. A missão da margem de contribuição é pagar o custo fixo. Agora olha como fica simples, ó. Esse balde é o meu custo fixo, ok? Se o meu balde é desse tamanho aqui, e eu encher de custo fixo, de margem de contribuição, que a missão é pagar o custo fixo até aqui, ou seja, o que sai dessa torneirinha é margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Venho para cá. Margem de contribuição é minha venda menos impostos, que é igual a receita líquida, menos os custos variáveis, igual a margem de contribuição. Então eu começo a jogar margem de contribuição dentro do meu balde. Se eu encher o meu balde até a metade de margem de contribuição, o que aconteceu com esse espaço aqui? Esse espaço é prejuízo. Então qual que é o mundo ideal? Ok? Ou melhor, qual que é o mínimo necessário? É eu encher
o meu balde até a boca de margem de contribuição. Feito isso, qual que é o meu resultado aqui, gente? Resultado é zero, mas eu não deixei nada para trás. Então, se o tamanho do meu balde é o meu custo fixo, e eu preciso encher ele até a boca de margem de contribuição, a partir do momento que eu encho ele até a boca de margem de contribuição, meu resultado é zero. Quando que o seu negócio começa a ter resultado? Quando ele começa a transbordar a margem de contribuição. Por isso que nós dizemos que a missão da margem de contribuição é pagar o seu custo fixo. Mas uma coisa que nós observamos e muito por aí, em nossas consultorias, em nossos cases, é que quando nós iniciamos o trabalho, nós perguntamos para os empreendedores, para os financeiros, para os controllers, qual que é o seu custo fixo? Qual o tamanho do seu custo fixo? E poucos conseguem dizer o tamanho do seu custo fixo. Na verdade, não sabem nem quanto é o custo fixo. Por quê? Porque misturam o custo fixo com o custo variável. Então veja só a importância de você dividir exatamente o que é custo fixo de custo variável, para que você consiga encontrar o valor correto de margem de contribuição, a fim de que ela cumpra a sua missão, que é pagar o custo fixo e ficar no mínimo no 0 a 0. Agora vejam só, além do dia a dia, de que você pode tocar o negócio, administrar e ter o controle diariamente do seu negócio, você vai chegar em determinados dias no mês e falar assim, olha, eu já gerei, hoje é dia 10, gerei 15% de margem de contribuição. E você consegue fazer uma projeção e dividir as suas metas de margem de contribuição por dia, para que chegue no final do mês você não tenha nenhuma necessidade extra, que você não precise ter elevados custos financeiros com captação de capital de giro, por exemplo, com empréstimos, por conta de uma má administração. Então é importantíssimo você entender o custo fixo e o custo variável, e esse é um exemplo clássico de como o sistema de custeio direto ele pode servir muito bem para você em uma linguagem gerencial para os seus resultados, para que contribua para os seus resultados, ok? Tudo que eu deixei cair extra do balde de margem de contribuição é o dinheiro que eu vou fazer investimentos, é o dinheiro que eu vou pagar distribuição de lucro, é o dinheiro que eu vou pagar o passado, porque uma coisa também que acontece muito é que as pessoas em época de bonança administram, somando todos os custos, com todas as entradas e o saldo, e não entendem essa diferença, e vai longe, porque está num segmento bom, porque está numa época de economia boa, mas quando chega uma crise ou quando é descompensado o seu contas a receber do seu contas a pagar, o resultado fica negativo e as pessoas nos procuram. E quando ela procura, ela construiu um passivo. E esse passivo ele tem que ser pago da sobra do pagamento da margem de contribuição com custo fixo. E não dentro do seu sistema de custo fixo ou dentro do seu sistema de custo variável. O investimento da máquina que você precisa comprar, do caminhão que você precisa comprar, ele está aqui. O seu budget tem que ser relacionado aqui. E outra, não adianta eu criar budget, que é o que? É um orçamento, e eu não criar o quanto eu vou vender, eu não projetar, que é o meu forecast. Eu preciso ter uma coisa conectada à outra.